paz do Senhor, amigos e amigas que nos acompanham de perto e de longe. Meu nome é Matheus e esse é mais um FamaCast Rede Farol. E nós estamos aqui hoje para falar mais uma vez da nossa temática Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, que é o tema da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você que nos acompanha, que gosta aqui do nosso trabalho, que tem sido aí edificado com esse podcast, que você já se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa estar agregando também para essa pessoa, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas e você nos ajuda muito, se torna um parceiro nosso aqui do nosso canal, fazendo uma coisinha que não vai te custar aí 5 segundos do seu tempo. E nós estamos aqui para dar sequência na nossa revista Betel Dominical, lição de número 6. Hoje nós estaremos falando sobre Ana, a força de quem ora gera milagres. Sempre muito bem acompanhado. Hoje, compondo essa mesa aqui conosco, nós temos ele, pastor Genilson Araújo. Se apresenta um pouquinho pra gente aí, pra quem não te conhece ainda. Então, Matheus, é um prazer, primeiramente, estar aqui. Você, com a Natália, primeira vez que estamos juntos, né? Matheus, já tivemos outras oportunidades. E eu sou o professor Genilson, já estive com vocês em outros momentos. Gosto muito da questão do texto, da narrativa, da hermenêutica, e é um prazer poder contribuir com talvez algo que eu possa, né, acrescentar aí no dia a dia do professor de EBD, que é um grande desafio, né? Maravilha. E compondo aqui também, completando aqui a nossa mesa pela primeira vez, né, missionária Natália. A missionária Natália tem contribuído conosco aqui também na Igreja Sede. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou a missionária Natália, sou mãe, sou esposa, sou da assistência social aqui do Ministério Fama, estou trabalhando aqui, servindo. Sou estudante de teologia, concluindo, aluna do professor Genilson, colega do Matheus. Nosso rabi Genilson. Nosso mestre. Excelente aluno, né, Matheus? Excelente aluno, isso aí. E espero contribuir nessa lição hoje. Amém, maravilha. Amados, então, para fazer menção aqui do texto de referência, que o autor, que é o pastor Valdir, né? Pastor Valdir Alves de Oliveira, ele traz pra gente lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10, 11, e depois ele pula pro 20, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, e o chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém, maravilha. Amados, então, para poder estar elucidando um pouco aqui a nossa lição, estar contextualizando, para os nossos professores também que nos acompanham e também para aqueles que nos acompanham que é um novo convertido, que é alguém que talvez não tenha ainda tão familiaridade com o texto bíblico, onde que está situado essa história aqui no contexto da história de Israel? Onde que está situado esse livro? Qual que é o objetivo desse livro, autores? Então, Matheus, nós discutimos, estive aqui com vocês na discussão da lição 5, né, sobre Ruth. Sim. E, curiosamente, de maneira diametralmente oposta, nós temos um personagem que não está no período tribal, mas no período da monarquia. E olha, diga de passagem, parece que a história de Ana é o pontapé, ou o princípio de uma transição do período tribal
para o período da monarquia. Explico. Antes do reino de Saul, o sistema de governo de Israel era por tribo. Então tinha ali 12 tribos, cada um liderava aquela tribo, espalhado por tendas. Aham. E após esse período, através do profeta Samuel, que é o filho de Ana, nós temos o início da monarquia. Uhum. Então, a história de Ana, ela é exatamente colocada nesse local da escritura, ou seja, no livro de 1 Samuel, justamente para mostrar o período de transição através do seu filho, que é o pedido dela, da oração dela, a gente vai discutir sobre isso, então só para o ouvinte se situar. Então, nesse processo de, digamos, de transição, é importante entendermos o livro de Samuel e principalmente a história de Samuel começa Sim. com quem? Com Ana. Então, Aham. ela entender a história de Ana, entender a oração de Ana, é entender a história de Israel, é entender o processo de transição do período tribal para o período da monarquia, onde ela, o leitor, né, nos primeiros capítulos vai perceber que no contexto daquela época um homem poderia ter mais de uma esposa e o marido dela tinha 2 esposas e ela era um estéril. E a oração dela justamente é pedir um filho ao Senhor. E é justamente esse filho, Natália, que vai dar, digamos assim, a resposta de Deus para Israel para o início da monarquia. Exato. Porque o filho dela, ele é o último dos juízes e alguns consideram o mais importante para o início da monarquia. Sim. Então nós temos ali um contexto de Ana, através, é claro que nós vamos ter que discutir essa questão pessoal do casamento dela, Uhum. em que a mulher que não tinha filho ali, ela não era valorizada, Uhum. né? Eu vou deixar essa parte pra Natália, que as mulheres gostam de falar de mulheres, né? Gosta. Bom, eu acho interessante quando a gente fala sobre a história de Ana, entender que não só naquela época, mas em toda a trajetória bíblica, não diz assim que a poligamia, né, 2 casamentos, era permitido, era valorizado, ele era tolerado, ele era aceito por uma necessidade de procriação, de aumento ali, que o Senhor tinha. Isso daí é importante a gente entender que a sociedade se organizava, igual o pastor Genius falou, de forma tribal, né? E era de extrema importância para um homem ter descendentes, né? Era uma necessidade, Era uma né? necessidade que ele tivesse descendentes homens, né? Porque Não era vaidade, então. não Não era era uma vaidade. vaidade. A sociedade tribal patriarcal, e quando a gente fala de patriarcalismo aqui, não é no sentido pejorativo que é usado hoje em dia por alguns grupos, né, militantes, não. É o patriarcalismo no sentido de que a sociedade, os clãs, eles se organizavam em volta da figura de um líder que era o patriarca daquele clã, né? Então era necessário que esse líder de clã ele tivesse descendentes, né? Para que sua linhagem não acabasse na terra. E isso explica muito sobre Ana também. Fala muito sobre Ana, porque isso mostra pra gente que Ana, ela não tava ali, como a gente vai ler mais à frente, só sendo humilhada, só sendo exposta. E ela queria a resposta pra confrontar a rival dela. Ela tinha um problema ali. Ela tinha uma necessidade. Como você falou, a necessidade de procriação era o principal. Ela não tinha uma outra ocupação que ela pudesse desenvolver ali. Ela precisava gerar para ela ter um lugar na sociedade. Ela precisava gerar para ela ter a família dela. Ela estava vendo o marido dela ali vivendo uma família, né? Uhum. A gente pode dar um exemplo do hoje mesmo. Pensa, a gente tem um marido, só que o meu marido, ele tem uma outra família e eu sou o quê ali? Entende? Então, a gente precisa entender isso pra gente entender o lugar que Ana estava vivendo ali. Ela tinha essa necessidade de gerar. E o troféu que ela exibia, né? Que a mulher exibia naquela época era filho. O filho. Hoje a mulher tem um diploma, ela estuda. Mas naquele Exato. contexto, ela não tinha opção. Ela tinha a necessidade de ter o filho e ela não tinha a condição nenhuma daquilo. E ela se orgulhava disso, né, Natália? Parece que a gente vê assim que é algo que ela busca assim com muita propriedade, é algo importante. Não tinha, a gente precisa olhar pelo contexto, ela não tinha um peso, aquilo não era um peso pra ela, né? Era honra, orgulho. Era honra. É. Hoje é encarado como peso, né? Como um Eu fardo. acho que a gente não pode cometer o equívoco de praticar um anacronismo aqui, que é tentar entender o texto
com os olhos Do do texto hoje, né? antigo com os olhos de hoje. Uhum. Mas a gente vê que o ideal de mulher bem-sucedida no Antigo Oriente, no mundo antigo, era uma mulher que tinha muitos filhos, né? Que dava muitos filhos ao seu marido. Isso era uma mulher bem-sucedida. E era vista até pior, né? Como se ela fosse amaldiçoada. Como se ela não Exato. fosse amada por Deus, como se ela não fosse escolhida por Deus, porque ela não tinha filho. Parece que, olhando a Bíblia, as mulheres que tiveram essa flor estéril, parece que a mulher ela chegava ao ponto de perder a alegria de viver. Era algo muito extremo, a questão de não poder dar à luz. Uhum. Então, o contexto explica muita coisa, né, Natália, né, Matheus? Muito. O contexto Sim. explica muita coisa. A crise existencial que ela está vivendo ali não pode ser menosprezado pelo leitor, o professor de escola dominical. É bom reconstruir esse contexto, mostrar como que era, tanto em Israel como fora de Israel. A gente tem que deixar bem claro que esse contexto não era só Israel. Exato, é de Tanto Israel todo como o fora de Antigo Israel. Oriente, né? Todo o Oriente ali, Antigo Oriente, como o Matheus falou, ele apresentava esse contexto da poligamia, mas não por vaidade. Sim. Não, maravilha. E nós vemos que essa mulher, ela era estéril. Mas ela não era estéril por acaso. A palavra deixa claro que Deus a havia tornado ela estéril. E isso é importante a gente entender também. Porque Deus lhe havia cerrado a madre. Muitas vezes a gente perde a noção de que nada escapa do controle de Deus na nossa vida, né? E que muitas vezes coisas que parecem nos prejudicar, às vezes é a permissão de Deus para nos levar a ter um coração quebrantado, para nos levar a assumir uma posição de dependência, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente pode olhar para o texto e talvez perguntar o que isso aqui diz para nós hoje, né? Então, é algo que eu acho que dá pra gente trazer essa aplicação. Então, Ana, ela era esposa de um homem chamado Elcana, né? A palavra de Deus fala que esse homem, esse Elcana, ele tinha essas duas esposas, como a gente já discutiu aqui. Todos os anos ele vinha apresentar sacrifícios ao Senhor. E esse homem Elcana, uma aplicação aqui, pastor, que eu lembrei aqui, já vou fugir um pouquinho aqui Não, vai lá. um pouquinho do tema. Vamos ver Mas lá. a palavra Vamos de ver, né, Deus, Natália? a palavra de Deus fala que eu me lembrei disso aqui agora para comentar de um ponto que muitas vezes você, professor, ou que você pode se ver na situação que eu me vi, que é alguém chegar e te perguntar, né? Uma vez no momento a gente tava falando sobre oferta, no momento do culto sobre oferta, aí o irmão do lado virou para mim e falou assim: e se a gente sabe que a pessoa que tá à frente não vai gerir bem o recurso? Eu tenho que ofertar ainda assim? Olha, interessante. Interessante esse questionamento. Eu só consegui me lembrar de Elcana. Porque quem eram os pastores, né? Vamos fazer essa... Quem eram os pastores na época de Elcana? Aí a sua pergunta ela tem uma implicação ampla. E é o contexto em que... Vamos ser mais claro para o ouvinte entender. Só tem história de Ana porque tem um contexto. Sim. Ela deixa bem claro, e eu acho que é a perspectiva do Antigo Testamento, que a madre quem abre é Deus, porque Deus é o dom da vida. Então, a teologia era bem clara para eles, que Deus é o dom da vida, e só tem vida, só tem filhos a partir de Deus. Olha a visão teológica do Antigo Testamento. Só que, em qual contexto essa situação, a história, a oração, a narrativa de Ana está encaixada? Aí a gente precisa entender que todo o contexto de Ana, ela se resume em uma frase: o sacerdócio levítico. Sacerdócio levítico. Qual era o foco da narrativa que passa por Ana não se conclui com Ana. Ela é o princípio. E a partir dela, você entende qual era a condição espiritual de Israel. Exatamente. O ponto que eu queria... Uma aplicação bem prática mesmo, que eu usei quando eu fui perguntado nesse sentido. Na época de Ana, a gente tinha ali, né, Eli como sumo sacerdote,
E Eli tinha 2 filhos, Nadab e Abiú, que eram pintados como filhos de Belial. A palavra de Deus, na verdade, pinta eles como o próprio Belial, né? Com o garfo de 3 dentes, metendo o garfo no tacho, até hoje, roubando quando das cita gorduras Nadab e do Abiú, Senhor. é em termos pejorativos, né? Hoje em dia. Pejorativos. Exatamente. Aí eu falei pra ele assim, ó. Será que Eucana não sabia? Todo Israel sabia. Das práticas dos filhos de Eli. Mas o que a lei exigia dele? Ele agia com obediência à lei. Sim. Quem prestaria conta do que era feito com as ofertas eram os sacerdotes. E aí isso já não Diz respeito a ele. a Eucana. Não. E é Entendeu? curioso, o Mateus, que todo o enredo, ele parte dali. É no sacerdote que a família se aproxima. Mas é a partir dali que também sai a solução. Sim. Então, já que você usou o termo aí, eu acho que é forçar a barra, não é? Esse te pergunta, ele força a barra, porque essa não é a realidade. Vamos no termo do contexto aqui. Nós temos uma realidade, é algo real. Nós temos um sacerdote fracassado, nós temos uma família sacerdotal fracassada, nós temos uma monarquia, digamos assim, um período, né, digamos assim, caótico, né? Do sacerdote levítico, né? Da ideia de Levítico, lá, aquele que estava responsável pelo templo, pelo sacrifício que nós tratamos com o sacerdote. Sim. Então nós temos ali, o sacerdote ele tinha uma função importante para Israel, até mesmo influenciar na política, na economia. Com certeza. Então é um momento em que eu olho para a história de Ana e vejo como aquela mulher que Deus colocou nos seus planos para, através dela e por meio dela, que foi Samuel, trazer uma resposta para a decadência espiritual da nação de Israel. E uma coisa que eu acho muito interessante, a gente já discutiu isso, que o autor bíblico, ele é muito intencional sempre. Talvez conscientemente, talvez pela providência. Mas nós temos aqui muitos paralelos, parece, que são trazidos à memória. Quando a gente lê essa dinâmica aqui, né, de Ana e Penina, que era a outra esposa de Eucana, parece que na hora a gente lembra de Sara e Agar. A gente lembra de Raquel e Lia. Então, o que o autor está querendo dizer com isso? Qual que é o fio da meada aqui? Porque o autor sabia que pro imaginário do judeu que lesse isso daqui, o judeu que estivesse lendo, o autor sabia que ele se lembraria na hora ele entenderia dessa dinâmica, né? E o que ele está querendo transmitir com isso? Qual que é a mensagem? Eu acho que tem um texto da oração dela que eu gostaria de frisar. Eu acho interessante. Então, o que é que Ana faz? Ela coloca ela tem uma causa, uma demanda, não é? Ela tem uma demanda. Para ela, aquilo é uma demanda. Então, ela coloca, né? Ela coloca isso diante de Deus. Ela coloca a sua demanda, ela traz a sua demanda para Deus. Então, quando pega a narrativa, é isso. Ela tem uma causa. Parece que tudo no começo do livro vai girar em torno daquela causa. E ela tem uma causa. Então, ela coloca essa causa diante do Senhor. E Deus responde à causa dela. E Sim, pode continuar. o que é mais interessante, quando a gente faz esse paralelo, essa comparação entre as histórias, é que Ana, diferente de todas essas que a gente citou, ela não tinha uma promessa. A palavra que fala que Deus tinha encerrado a madre dela, e era isso, ela tinha o problema, mas ela ainda não tinha recebido nem a resposta de Eli, que foi usado para falar, se é isso, então depois que ele julgou ela, vá em paz e que Deus te conceda. Ela ainda não tinha isso quando ela chega com o problema. Porque quando Sara estava passando por esse problema, ela tinha ali aquela causa, mas ela tinha a resposta de Deus. Por mais que fosse um problema impossível, Deus já tinha falado que ia acontecer. Já tinha promessa. Na né? história de Raquel e Lia, também tinha promessa. A nação iria nascer ali. Então, assim, elas já tinham recebido, elas já tinham ouvido que Deus tinha a intenção de operar na vida delas. E Ana ainda não tinha recebido essa resposta. Ela tinha o problema, ela tinha a causa, mas ela não tinha
a resposta de Deus na vida dela. Ela estava levando ali para ele, para apresentar para ele, sem ter essa certeza que elas tinham. E é mais difícil acreditar na promessa quando você ainda não ouviu, do que quando você já tem ali a promessa feita a você. E é curioso que a Natália fala, e tudo vai... Ela coloca essa causa. Ela chega com a demanda ela coloca a demanda diante do Senhor. E é bom para o leitor, o professor de EBD, que o sacerdote levítico, ele é um representante de Deus. Então, quando ele fala, é Deus falando através dele. É a promessa de Deus se cumprindo para ela já. Entendeu? Até que ela... Então, você não pode interpretar que é o sacerdote. Não, ele é muito comum o profeta, as pessoas procuravam o profeta. Então, quando busca o profeta, quando vai pro templo, tá buscando o Senhor. Tá buscando a presença de Deus. Então, Deus está ali. Então, a resposta que quando ele diz vai em paz, é Deus falando para ela. Sim. Fique tranquila que eu vou fazer. E ela entende isso, né? Que ela levanta, aceita, limpa a lágrima, volta a comer, volta à vida normal. Exatamente. Ela entende que Deus falou pra ela ali naquele momento. Então, eu acho que esse é o ponto que eu chamo aí de a aplicação. Quando você acha um ponto teológico, você tem uma aplicação que o professor de EBD consegue fazer muito bem. De alguém que tem uma demanda, alguém que tem uma causa, tem um contexto, que é a decadência espiritual. Deus não estava falando mais, a situação não estava boa, mas diante daquela causa, colocada diante do Senhor, mostrou que Deus ainda estava presente em Israel. Sim, sim. É você fala de paralelismo, é muito bacana isso. É na história, no reflexo da história de Ana, que Deus disse, eu não estou presente na história. Não é? A história de Israel não vai terminar com o fracasso do sacerdote levítico. E outra coisa que eu acho muito relevante falar também é que quando o Senhor concede a Ana o milagre, já estava nos planos dele. Então, ele está fazendo algo ali porque hoje pode ser uma coisa que acontece com muita gente. A gente tem a demanda, só que é uma demanda que não está no plano do Senhor. E ela precisa estar no plano do Senhor para que ela seja atendida. Porque a vontade dele ainda é soberana. E Ana já entendia isso desde o início. Ela fala, Senhor, se for da sua vontade, que eu ache a favor, se for o seu plano. Então, ela já tinha essa consciência. E aí mostra também sobre o caráter de Ana, né? Ana, ela já tinha uma noção de quem era Deus. Isso é profundo, Mateus. Nós chamamos isso na teologia, ela tinha uma ideia sobre Deus, uma teologia intrínseca. E outro ponto é o aspecto de soberania, de saber, e ela colocou algo que aí cabe mais um ponto de aplicação. Às vezes, você lembra daquele texto que a Bíblia diz que, em vários textos da Bíblia, não só uma, nós temos vários textos que a Bíblia manda orar, que Deus vai responder, temos vários textos. Sim. Mas nós precisamos entender que existe a oração não respondida, aí a Natália explicou, aí o texto de Ana nos dá uma aplicação tremenda para a igreja hoje. É que, mesmo que Ana não soubesse, era um propósito de Deus. Sim. Deus estava nos planos de Deus. Então, quando eu entendo, por mais que ela não entendesse, mas o que é que eu preciso entender? Que a história já está pronta, eu consigo filtrar ela? Não. Eu consigo tirar lições. É que os meus sonhos, os meus desejos, a minha expectativa, ele precisa estar alinhado aos planos e aos propósitos de Deus. Para que eu não venha me frustrar no sentido, quantas pessoas eu vejo falando, não, Ana orou, era impossível, Deus fez, ele vai fazer para mim. Vai sim, nós cremos que vai fazer, que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. No entanto, para a escola dominical, para estudo, né, numa pregação de domingo a gente não vai abrir esses parênteses aqui que nós vamos abrir, mas no estudo, o professor de EBD ele tem que deixar claro para esse aluno, para os frequentadores da escola dominical, que a escola dominical é para isso. Que nem tudo que eu almejo, que eu planejo, é o que Deus quer pra minha vida, tem pra minha vida. Não significa que ele não tenha coisas boas pra mim. Ele tem outra coisa e não aquela. Então, o que você coloca aqui, Natália, é uma leitura muito boa. Eu acho que vocês fizeram menção de 2 pontos importantíssimos, que eu acredito que talvez merecesse um podcast só pra falar sobre cada um. Primeiro, a questão do sacerdócio e do declínio do sacerdócio levítico, né? A verdade é que Deus elegeu Israel para ser uma nação de sacerdotes, né? Para serem aqueles como
os representantes, né, de Deus na Terra como corregentes de toda a criação para espelhar para Israel celestial. Só que eles precisavam ver isso funcionar primeiro. Eles precisavam ver, e acredito que quando vem o sacerdócio levítico, ele vem como um modelo para ensinar Israel, né, enquanto nação, a ser sacerdote. O Gerhard van Groningen, ele fala que, da mesma forma que os outros povos, eles colocavam na terra postes ídolos, né, imagens de deuses para mostrar que aquele deus Baal, ele, por exemplo, aqui que a gente vê muito na narrativa falado dos postes ídolos, né, dos Baalins, era para mostrar que aquela terra ali, ela pertencia àquele deus, ela era regida por aquele deus, e os deuses do Antigo Oriente Médio, do Antigo Oriente Próximo ali, eles eram muito territorialistas, né? A gente vê isso, né? A terra está muito ligada com a divindade que atua naquela terra, naquele lugar. E ele vai falar que da semelhança que, da mesma forma como esses povos faziam isso, Deus coloca o seu povo na terra, como se fossem os representantes de que Deus é Senhor sobre a terra, como se nós fôssemos o símbolo da governança de Deus sobre a terra. E ele faz isso mostrando primeiro a nação Israel, mostrando pelo sacerdócio levítico. Aqui nós já vemos, já vai começar a quebrar esse sacerdócio levítico, né? Porque Samuel era um efraimita, né? Ele era da região de Efraim. E nós vemos também que o maior dos sacerdotes, né, Cristo Jesus, ele vem da tribo de Judá. E depois é dito que nós somos nação de reis e sacerdotes. Então, o sacerdócio levítico, ele começa como um protótipo também, que à medida da progressão da revelação, esse conceito vai se expandindo, né? De forma que todos nós, igreja do Senhor, somos sacerdotes. Né? Exatamente. E esse essa momento ideia de sacerdócio, ela vem se expandindo. Se expandindo. E o fato da história de Ana estar bem nessa divisão do período tribal para o início da monarquia e com a decadência do sacerdote, do sacerdócio, isso chama a atenção para nós, ou que nós discutimos também com a questão de Ruth. É que Deus, ele é o Senhor da história. Sim. Ele que governa a história. Ele tem todo o domínio da história. Para o crente do período, né? Aquele crente lá, eu falo, aquele que ia para o templo, que via aquela bagunça no sacerdote, e eles falavam mal da família do pastor, né? E aquela coisa, e falavam, e aquele pessimismo. Mas Deus já tinha um plano de providência, que era através do filho de Samuel, filho de Ana. Então, a oração de Ana, ela está, voltando aquilo que você falou, Natália, eu gostei muito, está alinhada ao propósito de Deus. Está dentro do plano dele, né? E Maravilha. quando a gente olha também para essa... Só fazendo um parênteses, o segundo ponto que eu ia comentar é exatamente esse, né? Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos, que pedimos mal. Ah, é bom, Aham. é legal. Para as nossas... Muito bom. As nossas vontades, Nossas nossas próprias intenções. vontades. E eu creio que, assim, que... uma vez eu ouvi que ser abençoado... O conceito de ser abençoado, bíblico, não é ter posses. O conceito de ser abençoado é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos na terra, nossa vida. Se para fazer aquilo que Deus espera que eu faça, eu preciso de meia saúde, então se eu tiver meia saúde e cumprir com aquilo que Deus espera que eu faça, eu sou abençoado. É aquela velha frase que se diz muito e que eu concordo. Muitas frases a gente não pode tirar, né? Mas essa eu acho que vale a pena e tem base bíblica. E ser abençoado é estar debaixo da vontade de Deus, né? Exatamente. Exatamente. O pastor Igor Miguel, ele até fala assim, ó. Teve um homem que a vontade de Deus para a vida dele é que ele tivesse uma jumentinha e emprestasse para 2 discípulos que chegassem ali. E ele é abençoado por isso. Isso é legal. Bendito Isso é ele. muito bom. Aí se mostrar a soberania de Deus nos mesmos detalhes, né, Thalia? Assim, nessa questão que você coloca aí de Ana, eu achei... Se você quiser falar mais sobre isso, eu gostaria de ouvir. E uma coisa maravilhosa também, eu te interrompi, perdão, mas o pedido de Ana, esse é o ponto que eu queria chegar, ele não é um pedido egoísta. Exatamente. Exatamente. Não é um pedido egoísta, né?
Eu queria entrar nesse ponto Então, também. vamos te ouvir. Você, como mulher, talvez apresente bem Ana aqui. É porque quando a gente como mulher e olha... como mãe, né? E como mãe. Quando a gente olha pra Ana, e aí eu vou falar então de um ponto de vista de mãe mesmo, de maternar. Depois que Ana recebe de Deus Samuel, Ana faz o mais difícil, porque é mais difícil do que esperar no Senhor. Pra Ana, eu tenho certeza absoluta que era entregar Samuel no templo. Entregar Samuel e falar, Senhor, toma aqui. É como se Ana estivesse dizendo, ele não é o ídolo do meu coração. Exato. O Senhor ainda é maior. Por mais que o verdade. Senhor cumpra a sua promessa em mim, por mais que tenha promessas, o Senhor é maior do que a promessa. Isso é tão lindo que Ana já tinha entregado ele no coração dela antes de conceber, né? Ela já havia feito esse voto. Eu acho que vale a pena repetir a frase. Como é que é? Senhor, você falou, Senhor, ele não era um ídolo no coração. O Senhor não era um ídolo no coração de Ana. A promessa ainda era menor do que quem prometeu, né? Ou seja, o filho, forte. né? O Samuel não era Não era o ídolo do o coração. ídolo dela. E aí eu acho que é muito interessante também a gente entrar nessa questão para entender um pouco disso, o quanto o Senhor é fiel com ele mesmo e com Ana, que ele faz tanto por Ana, e a gente pode usar isso também até para falar de oferta. Quando Ana dá o seu melhor, a sua primícia ali, o que ela guardou tanto. Gente, eu como mãe, eu imagino o coração dessa mulher desmamando. É a mesma coisa de eu entregar a Nairzinha agora. Oh, Eu desmamei ela. Já pensou eu deixar ela aqui Gente, não e sei se vocês voltar pra conhecem. deixar uma roupinha? Meu Deus. Não sei se vocês conhecem a Nairzinha, a coisa mais linda do mundo. É a cara da mãe. Então, assim, nós temos contexto, base, né? Não estamos inventando aqui, de um personagem bíblico cuja história é governada pelo próprio Deus. Exato. Exatamente. Nós, como eu disse no podcast anterior, não temos base para trazer aqui 3 características de Ana, mas 3 maneiras pelas quais, 4 maneiras, só que inventando, né? Precisamos de novas Anas na igreja. Então, nós vemos várias maneiras como Deus age por meio desta mulher, da vida dela, para cumprir o seu plano e o seu propósito, que tem que ficar claro que a Exato. nossa vida não é eu criar digamos assim, um projeto de vida e obrigar que Deus faça aquilo. É claro que a Bíblia diz bem claro em outros pontos que eu tenho que ter projeto, que eu tenho que planejar. A Bíblia isso está claro. O problema não é planejar, é eu querer forçar Deus a né? Entrar na minha agenda. Né? Sim, pode. E aí, desculpa, a Natália, ela falou 2 coisas que eu achei maravilhosas. A primeira é que, igual o senhor frisou, Samuel não era um ídolo no coração dela. E isso nos ensina que coisas que não são necessariamente ruins, coisas boas, podem se tornar ídolos. Planos de Deus podem se tornar Exato. ídolos no coração da gente. Família, filhos, cônjuge, trabalho, tudo isso é muito bom. Dinheiro é muito bom. Mas pode se tornar um ídolo no nosso coração, né? E é igual... Até pra gente fazer um adendo com isso, quando Paulo fala a Timóteo, né, professor? Sobre a maternidade salvar a mulher. Não é salvar a mulher pra levar ela pro céu. Isso Jesus já fez. A Sim. graça misericordiosa de Deus e o sacrifício dele já salvou. Mas pra salvar a mulher ali dela mesma, dos egoísmos dela. Então, assim, pra mostrar pra ela, e eu como mãe eu posso afirmar, quando você tem um propósito, mas você entende que é o Senhor que está acima desse propósito, ele usa os filhos, usa a família, usa a comunidade, usa a igreja pra te manter no centro dele. Mas assim como Ana, a gente tem que ter essa consciência. Eu tenho que ter consciência de que Deus me deu um casamento maravilhoso, mas Deus é mais importante que meu casamento, é maior que meu casamento. Me deu filhos maravilhosos, mas ele ainda é maior do que isso na minha vida, né, professor? Certeza. Eu acho curioso essa fala da boca de mulher, então a gente não pode, ninguém vai contestar, né? Então vai dizer que tem machismo aqui. Então não vamos caminhar para essa linha. Então, pegando o raciocínio dela, vocês viram que eu tô pegando o gancho. Você tá fazendo mansplaining. Uma coisa que eu defendo na teologia, Opressão. que eu defendo na teologia e entendo, e eu ensino, é que quando é Cristo,
Ele é a razão da minha vida. Sim. Meu tudo. Então, eu vejo, já que você citou nesse caso, né, casamento, família, as pessoas colocam eu vi de uma professora minha que ela aconselhou uma pessoa que tinha problema de casamento, tudo, e essa pessoa que ela aconselhou alcançou uma maturidade, e certo dia ela disse para minha professora, olha, eu descobri algo nesse processo, que a felicidade do homem, de uma mulher, não está em um homem, ela está em Cristo. Olha. Sabe? Não que eu não possa ter um homem, é no sentido que o ser humano, nossa felicidade, nossa vida, ela não é depositada em um ser mortal. É claro que nós precisamos do coleguismo, do casamento, do companheirismo, mas quando se trata entre Deus e tudo que temos e possuímos, o lugar de Deus é o lugar de Deus. O lugar de Cristo é o lugar de Cristo. Então nós precisamos entender. E a narrativa de Ana, dentro desse contexto de processo de transição, ela tem muito a dizer para a sociedade atual, para a mulher atual. Não é? Muito a dizer. Com certeza. Posso fazer um adendo? Por favor. Eu lembro que foi, acho que no primeiro período, o professor Genilson que indicou ainda um livro, aquele do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Maravilhoso, inclusive. E me marcou Meu livro de muito. cabeceira. É o meu também. E me marcou assim, acho que foi o que me fez assim, me encontrar mesmo na teologia, me marcou demais esse livro. Foi o senhor mesmo, né, professor? Eu acho que foi o professor Fábio, na época. Será? Foi. É porque não é da minha não, disciplina. era hermenêutica, verdade. Não é da minha disciplina. Mas aí me marcou muito. E aí lá ele traz uma citação de Agostinho, que fala, conhecer-te, ó conhecedor de mim. E o livro, ele fala muito disso, de entender quem a gente é em Cristo. O livro, o Jonas, ele é agostiniano fera. total, né? Eu sou Isso. fã. Agora, como que se encaixa em Ana? Ela entende perfeitamente quem é Ana em Deus, não é? Aham. Sim ou não? Sim. Sim. Ela entende perfeitamente. E aí dá pra gente até sugerir também como uma leitura pra gente buscar isso. Porque a Ana entende quem ela entende quem o Senhor é. Tanto é que quando a gente vai ler aqui, se a gente parar pra refletir um pouco, tem alguns autores que eles falam que Penina, que Eucana, por mais que estavam indo sacrificar, Penina não tá... Penina não, Eucana, ele não estava entendendo o propósito de Deus. Ele não estava entendendo que ele ia ser gerado um milagre ainda. Tanto é que ele fala pra ela, não, Ana, deixa isso daí, eu não tô te bastando, eu não te sirvo. Eu não te cobro isso, né? Só que ele não estava entendendo que aquela... Você falou um negócio agora interessantíssimo, que a gente não para pra pensar às vezes. Essa ânsia dela por ter filhos não era pra satisfazer Não os era. desejos de um marido, nem Não. as demandas de um marido. Que até mesmo que ele já tinha, Ele já né? tinha, Exato. ela tava, como eu falei nisso, ela já tava ali, assim, assistindo ele acontecer isso. E pra ele falar desse lugar, tava sendo, vamos dizer assim, um pouco mais fácil, né? Sim. Tava mais fácil pra ele suportar essa carência que ela tava sentindo. E aí ele fala pra ela, eu não te basto, eu não te sirvo. E Ana, pra ela, não bastava. Porque eu imagino que Deus já tinha gerado no coração dela a necessidade do milagre dela. Eu não imagino, eu tenho certeza. Com certeza. Tenho certeza, né, professor? Tenho certeza que o próprio Espírito Santo já plantou no coração dela o desejo, porque quando você olha, a gente olha na história, só um pedaço da história, o recorte, você não percebe, mas olha o todo, a situação de Israel, a importância de Samuel na história. Ele foi fundamental, porque naquele período ali, com certeza ele foi ele fez a transição, né? Ele Isso. foi o último juiz. E mais começa tudo Exato. Com Ana. Ana. E com o desejo. E aí, ele não entendia isso. Então, Ana, entrando pra explicar a relação dela, né? E como essa leitura poderia ser, assim, de grande ajuda. Ela entendeu quem Cristo era, assim, Deus, né? Em Deus. Ela entendeu em Deus quem ela era. Porque, assim, Deus se revela a nós, né? Sim. E aí, nessa citação de Agostinho, conhecer-te, ó, conhecedor de mim, a gente entende perfeitamente isso. Ele já se revelou, ele conhecia o íntimo do coração dela. Exatamente. Ele sabia que ela ia entregar ele com o coração aberto. Tanto é que depois ele ainda dá pra ela filhos. Exatamente. Exato. Dá até pra gente puxar isso pra falar de oferta. Exato. Ele recebeu Não. Samuel e toma, ó. A aplicação, um eu sempre monte. digo que você entendendo o texto, a aplicação fica livre. Fica. Para vida conjugal, vida espiritual, vida financeira. O grande questão o professor da EBD numa narrativa é entender a ideia, entender a proposta.
que não pode olhar para a história de Ana como um recorte, tem um contexto maior, né, pastor Mateus? Tem Exato. um plano maior de Deus, período de transição tribal, início de uma monarquia, tem um plano maior, o próprio Deus planta no coração dela, e ela compreende isso, e ela busca, ou seja, a maneira como Deus trabalha. Lembra que eu disse no outro podcast que na narrativa eu preciso entender o que Deus faz no personagem, como que o personagem se relaciona com Deus? Observe a relação dessa mulher com Deus, e Deus meio que calado, distante, né, ao nosso olhar como leitor, mas tudo tá governado por ele. Exato. E nós temos, aí você falou, nós temos aplicações. A partir do momento que você entende o texto, você pode aplicar esse Exato. texto. E o que eu acho mais lindo é que nós vemos o coração de Ana, como a Natália falou, e vemos também, como o pastor Genilson falou, o entendimento que ela tinha sobre Deus muito explícito no Cântico de Ana. Muito. Ali no capítulo 2. Ela vai falar no verso 6, o Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, Eita. levanta o pobre do pó, desce e desde o montouro exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Então veja como ela tinha um entendimento bíblico Sim. de que Deus governava todas as coisas. Ela tinha uma teologia já estabelecida Sim, ó, ali, ela né? quando tinha. você lia, eu faço muito isso. A palavra Deus e Senhor aqui, tudo aparece mais de 10 vezes em um cântico. Olha. Então olha isso é só. teologia. Maravilha. Entendeu? Então eu Maravilha. observo muito isso. Num contexto, eu tô falando de uma mulher do campo. Uhum. Falando de uma mulher que, hoje, moderna, uma mulher do campo, uma mulher, naquele contexto, era o homem, o sacerdote que cuidava das... Mas a ideia de Deus, de Senhor, porque a ideia de Senhor para ela é mais do que para nós. É aquele que governa, aquele que cuida, aquele... Então, a ideia sim, tá claro. Eu acho, eu parto do pressuposto que Deus plantou no coração dela, como disse a Natália, eu concordo perfeitamente. E todo o processo ali tem a mão do Todo-Poderoso. E isso me mostra que boa teologia é para pessoas comuns. Uma mulher do Exatamente. campo, né? É boa essa. Eu anotei aqui o dia que eu tava estudando sobre isso. E aí é F.F. Bruce que fala, e ele fala o seguinte: Ana é apresentada não apenas como personagem, mas como teóloga em ação. Olha, Sua oração revela uma compreensão profunda do caráter de Deus, sua santidade, soberania e justiça. Maravilha. merece um glória a Deus, né? Pra nós Glória a Deus. pentecostais. Glória a Deus. Maravilha. Amados, eu acredito então que estamos já chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Eu queria finalizar com uma frase do John MacArthur, onde ele diz, né, nos comentários bíblicos dele de 1 Samuel, que Ana é o elo entre a decadência dos juízes e o surgimento da monarquia. Começa com ela, né? Por meio de uma mulher humilhada, Deus inicia uma nova era, né? Então, uma das aplicações, acho que mais práticas que a gente pode trazer é que você pode levar suas demandas a Deus. A gente pode confiar e nos aproximar de Deus em total dependência, em quebrantamento. Os salmistas fazem isso o tempo inteiro. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações. E a partir do momento que nós sabemos como pedir, que nós sabemos como encaixar a nossa agenda na agenda de Deus, não é tentar encaixar Deus na nossa agenda, ao contrário, nós podemos estar certos que nós podemos descansar em Deus, que o mais Ele fará. Amém. Ele fará. Amados, você que nos acompanhou até aqui, eu queria deixar o meu abraço, o meu muito obrigado por estar sempre conosco. Mais uma vez eu quero reforçar o pedido, compartilhe esse vídeo com seus amigos, a quem possa interessar, se inscreva no canal, ative o sininho, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante, vai entregar ele para mais pessoas, vai estar abençoando também mais pessoas, mais professores, como eu tenho certeza que tem te abençoado também se você chegou até o final desse podcast conosco. Eu queria deixar aqui também o meu muito obrigado e dizer que semana que vem nós estamos de volta. Fique conosco. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.